Milionário encontra sua babá no lixão com seus trigêmeos desaparecidos. Ele só queria inspecionar um terreno, mas achou seu passado no lixo. A mulher que sumiu há 6 anos o encara com 3 crianças iguais a ele. E o que ela revela faz o milionário cair de joelhos em choque. O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na vida. O sol castigava São Paulo naquela tarde de outubro. O calor do asfalto subia em ondas visíveis, enquanto Hugo Mendonça de Albuquerque caminhava pelo terreno de sua mais nova aquisição. Aos 52 anos, o homem de cabelos grisalhos nas têmporas e terno impecável representava tudo o que a alta sociedade paulistana admirava: poder, influência e um império imobiliário construído ao longo de 3 gerações. A Albuquerque Incorporações era sinônimo de luxo, e ele seu comandante absoluto desde a morte do pai, 15 anos atrás. Hugo ajustou os óculos escuros enquanto observava o imenso terreno. Ali, onde antes funcionara uma antiga fábrica têxtil desativada, nasceria os Jardins de Albuquerque, o mais ambicioso projeto de sua carreira. Um condomínio de altíssimo padrão, com vista para o Parque Ibirapuera, que levaria o sobrenome da família estampado na fachada em letras douradas. O engenheiro-chefe falava sem parar, mostrando plantas e cronogramas no tablet, mas Hugo apenas acenava automaticamente. Seu pensamento vagava para a reunião da diretoria, que aconteceria em 2 horas, onde anunciaria o lançamento oficial do empreendimento. Seria seu presente de aniversário para Dona Celeste, a matriarca da família, que completaria 80 anos no mês seguinte. O senhor gostaria de ver a parte dos fundos, Dr. Hugo? É onde ficará o complexo de lazer? Perguntou o engenheiro, interrompendo seus pensamentos. Sim, claro, vamos lá, respondeu Hugo, seguindo o homem por entre montes de areia e materiais de construção. O terreno era imenso, cercado por tapumes azuis com o logotipo da empresa. A região, antigamente industrial, passava por uma rápida valorização, com prédios de luxo surgindo a cada esquina. Hugo conhecia o potencial daquele lugar como poucos. Crescera ouvindo o pai falar sobre a São Paulo do futuro, e agora ele transformava aquela visão em realidade. Aproximaram-se da divisa dos fundos, uma área onde o muro ainda não havia sido erguido. Ali, a apenas alguns metros, começava uma comunidade carente que contrastava brutalmente com o futuro empreendimento de luxo. Barracos improvisados e ruas sem asfalto formavam uma paisagem que Hugo preferia ignorar. Em breve, um muro de 6 metros separaria os 2 mundos, e os moradores dos Jardins de Albuquerque jamais precisariam testemunhar aquela realidade. Precisamos acelerar a construção desse muro, comentou ele seco. Não quero que os futuros compradores vejam isso durante as visitas. O engenheiro assentiu fazendo anotações. Sim, senhor. Já estamos com as fundações prontas. Em 3 semanas no máximo, estará concluído. Foi nesse momento que Hugo ouviu um som fino, quase imperceptível em meio ao barulho das máquinas. Um choro de criança vindo da direção do que parecia ser um pequeno lixão improvisado, logo após o terreno da comunidade. O senhor ouviu isso? Perguntou, interrompendo o engenheiro. O que, doutor? Esse choro. Parece uma criança. O engenheiro deu de ombros. Deve ser alguém da comunidade. É comum ver crianças por aqui, infelizmente. Sempre orientamos os seguranças a impedirem a entrada delas no canteiro. Hugo franziu o senho. O choro continuava, mais insistente agora. Algo naquele som o incomodava profundamente, como se cutucasse uma memória adormecida. Sem aviso, começou a caminhar na direção do som. Doutor Hugo, aonde o senhor vai? Aquela área não é segura, alertou o engenheiro, seguindo-o desajeitadamente. Hugo ignorou o aviso. Atravessou o limite do terreno, passando por um pequeno descampado até chegar a uma área onde montanhas de lixo se acumulavam. O cheiro era sufocante. Sacos plásticos, restos de comida, materiais de construção descartados, tudo se misturava naquele cenário desolador. O choro se intensificou, agora acompanhado de vozes infantis. Foi então que os viu. 3 crianças de aproximadamente 5 ou 6 anos,
sujas e vestidas com roupas rasgadas, agachadas em torno de uma figura caída entre os sacos de lixo. Uma mulher magra, com o rosto encoberto por cabelos escuros e emaranhados, parecia desfalecida. "Mãe! Acorda! Mãe!" chamava um dos pequenos, sacudindo o braço esquelético da mulher. Hugo sentiu o coração acelerar. Aproximou-se devagar, tentando não assustar as crianças. Quando chegou mais perto, viu que a mulher respirava com dificuldade. O rosto dela estava pálido, com olheiras profundas e lábios ressecados. "Vocês precisam de ajuda?" perguntou, ajoelhando-se ao lado das crianças, que recuaram assustadas. Um dos meninos, o mais magro dos três, colocou-se à frente dos irmãos em postura protetora. "A senhora é nossa mãe. Ela só está cansada", disse com uma firmeza impressionante para alguém tão pequeno. Hugo tentou sorrir para tranquilizá-los. "Eu quero ajudar. Sua mãe parece doente." Foi quando a mulher tossiu e abriu os olhos lentamente. Hugo sentiu como se o mundo parasse de girar. Conhecia aqueles olhos, conhecia aquele rosto, mesmo devastado pelo tempo e pelo sofrimento. "Letícia!" A palavra escapou de sua boca num suspiro incrédulo. A mulher pareceu reconhecê-lo no mesmo instante. O terror tomou conta de seu olhar. "Não, por favor, não", murmurou ela, tentando se levantar, mas caindo novamente. "Meu Deus, Letícia, o que aconteceu com você? Todos pensaram que você tinha desaparecido. Faz anos", exclamou Hugo, incapaz de processar o que via. Letícia de Oliveira havia sido a babá de confiança da família por quase uma década. Criara os filhos de seu irmão mais velho, Ricardo, e ajudara a cuidar de sua própria filha, Luísa, durante os primeiros anos. Até que, 6 anos antes, simplesmente desapareceu após ser acusada de roubar joias da família. Hugo lembrava-se vagamente de sua mãe, Dona Celeste, comentando que ela havia fugido para o Nordeste após confessar o crime. A notícia chegou num momento turbulento, quando Ricardo enfrentava problemas com drogas, e logo o assunto foi esquecido. Mas ali estava ela, reduzida a pele e osso, vivendo num lixão com 3 crianças. As mesmas crianças que ele havia visto algumas vezes vagando pelo terreno, sem nunca prestar real atenção. "Quem são essas crianças, Letícia?" perguntou, enquanto tentava ajudá-la a se sentar. Ela segurou seu braço com força surpreendente. "Por favor, não conte a ninguém que me encontrou. Eles vão me matar. Vão matar meus filhos." Hugo sentiu um calafrio. "Do que você está falando? Quem vai matar vocês?" "Sua família", respondeu ela antes de desmaiar novamente. O engenheiro finalmente os alcançou, ofegante. "Doutor, o que está acontecendo? Quem são essas pessoas?" Hugo levantou-se decidido. "Chame uma ambulância, agora." "Mas, senhor, a reunião da diretoria..." "Esqueça a reunião. Essas pessoas precisam de atendimento médico urgente." Enquanto o engenheiro fazia a ligação, Hugo se voltou para as crianças, que o observavam com desconfiança. Eram 3 meninos idênticos, trigêmeos, percebeu, com cabelos escuros e olhos grandes que lembravam alguém de sua família, embora não conseguisse precisar quem. "Vocês não precisam ter medo", disse gentilmente. "Eu conheci sua mãe há muito tempo. Vamos levá-la para o hospital para que ela melhore." O menino que havia falado antes o encarou com intensidade. "O senhor é o homem da casa grande? A mãe sempre disse para termos cuidado com as pessoas da casa grande." Aquelas palavras atingiram Hugo como um soco. Que história era aquela? Por que Letícia estaria vivendo daquela forma? E, principalmente, por que teria tanto medo da família para quem trabalhara por anos? A ambulância chegou 20 minutos depois. Os paramédicos rapidamente avaliaram que Letícia sofria de desnutrição severa e desidratação. As crianças, embora magras, pareciam em melhor estado, o que indicava que a mãe provavelmente se privava de comida para alimentá-los. Hugo acompanhou a maca até a ambulância, com as 3 crianças agarradas às suas pernas, recusando-se a se separar da mãe. "Eu vou com vocês", decidiu ele, para a surpresa do engenheiro. "E a reunião, doutor?" "Ligue para minha secretária. Diga que tive uma emergência familiar e que precisamos remarcar." No trajeto até o hospital, Hugo observou os pequenos que se espremiam contra ele no banco da ambulância, os olhos fixos na mãe inconsciente, como Letícia,
A doce Letícia que conhecera havia acabado naquela situação? A mulher que ele se lembrava era alegre, carinhosa, quase parte da família. Uma profissional em quem todos confiavam. A acusação de roubo nunca fizera sentido para ele, mas ocupado com os próprios problemas e confiando no julgamento da mãe, nunca questionou a história. Chegando ao hospital, Letícia foi imediatamente levada para a emergência. Hugo usou sua influência para garantir um quarto particular e a melhor equipe médica. As crianças, relutantes, foram examinadas por uma pediatra. O diagnóstico era o esperado: desnutrição leve, sinais de negligência, mas nenhum problema grave de saúde. São crianças resilientes, comentou a médica, e muito unidas. Raramente vejo irmãos tão protetores uns com os outros. Hugo observava os meninos pela janela da sala de exames. Havia algo perturbadoramente familiar neles. O formato do queixo, o olhar. De repente, uma possibilidade assustadora começou a se formar em sua mente. Seu telefone não parava de tocar. Dona Celeste, sua mãe, ligava insistentemente. A reunião da diretoria era crucial. O lançamento dos Jardins de Albuquerque seria o grande evento social do ano, com reservas já feitas no clube mais exclusivo da cidade. Mas pela primeira vez na vida, Hugo ignorou as chamadas da matriarca. 4 horas se passaram até que Letícia acordasse. Hugo entrou sozinho no quarto, depois de deixar as crianças aos cuidados de uma enfermeira que lhes ofereceu comida e banho. No leito hospitalar, com soro e medicações correndo pelas veias, Letícia parecia ainda mais frágil, uma sombra da mulher forte que ele conhecera. "Como você está se sentindo?" perguntou, puxando uma cadeira para perto da cama. Letícia virou o rosto para a parede. "Por que você me trouxe aqui? Eu não tenho como pagar o hospital." "Não se preocupe com isso. Quero entender o que aconteceu, Letícia. Por que você estava vivendo naquele lixão? Por que fugiu? E quem são aquelas crianças?" Ela permaneceu em silêncio por um longo tempo, como se pesasse cada palavra. Finalmente, olhou para ele com olhos marejados. "Aquelas crianças são seus sobrinhos, Hugo. São filhos do seu irmão, Ricardo." Hugo sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. "O quê? Isso não é possível. Ricardo nunca mencionou. Ele teria me dito. Seu irmão não sabia." Ou melhor, não queria saber. Letícia enxugou uma lágrima teimosa. "Quando descobri que estava grávida, contei para ele. Ricardo estava numa fase ruim, usando muitas drogas. Ele me deu dinheiro para fazer um aborto, mas eu não consegui. Não podia tirar a vida dos meus filhos." A cabeça de Hugo girava. Ricardo, seu irmão mais velho, havia falecido apenas 3 meses antes, após anos lutando contra o vício. Deixara 2 filhos adultos do primeiro casamento, mas nunca imaginara que pudesse ter outros. E o que aconteceu depois? Letícia respirou fundo, reunindo forças. Quando Dona Celeste descobriu a gravidez, ficou furiosa. Disse que eu estava tentando dar um golpe na família, que queria uma parte da herança para meus filhos. Ela me chamou no escritório dela e me deu 2 opções. Ou eu fazia o aborto, recebia uma quantia em dinheiro e continuava trabalhando como se nada tivesse acontecido, ou o quê? Pressionou Hugo, embora temesse a resposta. Ou eu seria acusada de roubo, presa, e perderia não só o emprego, mas qualquer chance de trabalhar como babá novamente. E você escolheu fugir? Letícia soltou uma risada amarga. Fugir? Não, Hugo, eu não fugi. Fui expulsa. Na mesma noite em que me recusei a fazer o aborto, sua mãe colocou as joias dela na minha bolsa e chamou a polícia. Quando os policiais chegaram, ela disse que tinha uma proposta. Ou eu assinava uma confissão e desaparecia para sempre, ou seria presa na hora, grávida e tudo. Hugo sentiu náuseas. Conhecia o temperamento difícil da mãe, sua obsessão pelo status da família, mas jamais imaginaria que ela fosse capaz de algo tão cruel. Isso não pode ser verdade, murmurou. Lembra do Jairo? Aquele segurança que trabalhava para seu pai? Continuou Letícia. Ele me levou até a rodoviária, me deu dinheiro para uma passagem até o interior de Minas e me disse para nunca mais voltar, ou eu sofreria as consequências. Eu estava apavorada, grávida e sozinha. Mas por que você está aqui em São Paulo? Por que justamente nessa região?
Letícia desviou o olhar como se escondesse algo. Eu voltei depois de 1 ano. Não tinha para onde ir. Consegui um trabalho como faxineira num prédio comercial, usando outro nome, mas quando os trigêmeos nasceram, ficou impossível continuar. Ninguém contrata uma mulher com 3 bebês de uma vez. Fomos despejados do quartinho que eu alugava e acabamos na rua. Hugo tentava processar tudo aquilo. A história era absurda, terrível demais para acreditar. Mas olhando para Letícia, para seu estado, para o medo em seus olhos, sabia que era verdade. E você nunca tentou me procurar? Pedir ajuda? Para quê, Hugo? Para sua mãe me acusar de novos crimes? Para arriscar a vida dos meus filhos? Ela segurou o braço dele com força. Ela é capaz de tudo para proteger o nome da família. Você sabe disso. Um silêncio pesado caiu entre eles. Hugo pensou na mãe, na figura imponente que comandava a família com mão de ferro desde a morte do pai. Dona Celeste, com seu coque impecável e suas joias de família, era respeitada e temida em igual medida. Ele próprio, um homem adulto e bem-sucedido, ainda tremia diante da desaprovação dela. Seus filhos... Meus sobrinhos, começou ele, tentando reorganizar os pensamentos. Eles sabem quem é o pai. Eles sabem apenas que o pai era um homem rico que não podia assumi-los. Nunca falei mal de Ricardo para eles. Disse que ele tinha problemas, que estava doente. Nesse momento, a porta se abriu e os 3 meninos entraram correndo, seguidos pela enfermeira que se desculpava pelo descontrole deles. Limpos e com roupas hospitalares, pareciam outras crianças, mais saudáveis, mais vivos. "Mãe!" gritaram em uníssono, subindo na cama para abraçá-la. Letícia sorriu pela primeira vez, um sorriso que iluminou seu rosto cansado. "Meus meninos, vocês tomaram banho? Estão limpinhos?" O mais falante dos 3, que Hugo agora percebia ser o líder natural do grupo, respondeu: "Sim, mãe. E comemos arroz com carne. Tinha até sobremesa." Hugo observava a cena emocionado e confuso. Aquelas 3 crianças eram seus sobrinhos. Sangue de seu sangue. Como não percebera antes? Agora, vendo-os limpos, a semelhança com Ricardo na mesma idade era inegável. O mesmo formato de rosto, o mesmo olhar determinado. "Crianças", chamou Letícia, suavemente. "Este é o tio Hugo. Ele é irmão do seu pai." Os 3 o encararam com curiosidade renovada. O líder deu um passo à frente. "Meu nome é Gabriel. Esses são meus irmãos, Rafael e Miguel." Hugo sentiu um nó na garganta. Estendeu a mão tremendo levemente. "Muito prazer, Gabriel. Rafael, Miguel. Eu sinto muito por não ter conhecido vocês antes." "O senhor é rico igual ao nosso pai?" perguntou Rafael, o do meio, com uma franqueza desconcertante. "Rafael, não se pergunta essas coisas", repreendeu Letícia, constrangida. Hugo sorriu. "Tudo bem. Sim, Rafael, eu tenho dinheiro. E vou usar esse dinheiro para cuidar de vocês e da sua mãe a partir de agora." Os olhos de Letícia se arregalaram. "Hugo, não, você não entende. Sua mãe... Minha mãe não tem o direito de fazer o que fez com você." "Com vocês", interrompeu Hugo, com uma firmeza que surpreendeu a si mesmo. "Esses meninos são filhos do meu irmão. São Albuquerque, quer minha mãe aceite ou não." "Ela vai destruir você", sussurrou Letícia, para que as crianças não ouvissem. "Você não conhece o poder dela." "Talvez eu não conheça mesmo", admitiu Hugo, "mas também nunca a enfrentei de verdade. Sempre fui o filho obediente, o executor das vontades dela. Agora, vejo que isso precisa mudar." Miguel, o mais quieto dos 3, aproximou-se de Hugo e tocou seu rosto com curiosidade. "Você parece com o homem da foto que a mãe guarda." Hugo olhou questionador para Letícia, que corou. "É a única foto que tenho de Ricardo. Mostrei para eles algumas vezes, para que soubessem como era o pai." Aquele pequeno gesto, Letícia guardando uma foto de Ricardo, mostrando aos filhos, preservando a memória dele apesar de tudo, tocou Hugo profundamente. Que tipo de mulher mantinha viva a memória do homem que a abandonara grávida? Que tipo de mãe lutava sozinha para criar 3 filhos nas condições mais adversas, sem nunca desistir? "Vou arrumar um lugar para vocês ficarem", decidiu Hugo. "Um apartamento seguro com tudo o que precisarem. As crianças vão para a escola, você vai receber tratamento médico adequado.
E quando estiver recuperada, conversaremos sobre o futuro. Letícia parecia querer protestar, mas o cansaço e o alívio de finalmente ter ajuda lutavam em seu semblante. E quanto à sua mãe? A empresa? Perguntou ela por fim. Hugo levantou-se determinado. Vou enfrentar isso quando chegar a hora. Por enquanto, o importante é cuidar de vocês. Saindo do quarto, Hugo finalmente atendeu ao telefone. Dona Celeste estava furiosa. Onde você se meteu? A reunião foi um desastre. Os investidores estão questionando seu comprometimento com o projeto. Hugo respirou fundo. Mãe, temos que conversar. Encontrei Letícia hoje. Um silêncio mortal do outro lado da linha. Letícia de Oliveira. Nossa antiga babá. Ela estava vivendo num lixão com 3 filhos de Ricardo. Isso é absurdo. A voz de Dona Celeste tremeu levemente. Aquela ladra inventando histórias para... Não são histórias, mãe. Os meninos são a cara do Ricardo. São seus netos. E eu quero saber exatamente o que aconteceu 6 anos atrás. Não ouse trazer esse assunto à tona, Hugo. A voz da matriarca assumiu um tom gélido. Você tem uma responsabilidade com esta família, com a empresa. Não jogue tudo para o alto por causa de uma empregada oportunista. Hugo sentiu uma raiva que nunca experimentara antes. Essa empregada, como você diz, criou seus netos no lixo porque você a expulsou de nossas vidas. E eu quero respostas. Desligou o telefone, apoiando-se na parede do corredor do hospital. Sabia que acabara de declarar guerra à própria mãe, a mulher mais poderosa que conhecia. Sabia que o preço seria alto, mas olhando pela janela do quarto, vendo Letícia sorrindo fracamente enquanto os trigêmeos contavam, animados, sobre o banho quente e a comida deliciosa, Hugo soube que não havia outro caminho. Algumas verdades precisam vir à luz, não importa quanto tempo fiquem enterradas. Que algumas famílias precisam ser redefinidas, não pelo sangue ou pelo nome, mas pelas escolhas que fazemos quando confrontados com a verdade nua e crua de quem realmente somos. O céu de São Paulo amanheceu nublado naquela segunda-feira. Hugo observava a cidade pela janela do apartamento que alugara às pressas no bairro do Itaim Bibi. 3 dias haviam se passado desde o encontro no lixão, e sua vida virara de cabeça para baixo. O celular continuava tocando incessantemente. Diretores da empresa, advogados e, principalmente, sua mãe. Mas Hugo estava decidido a manter distância, até entender completamente o que acontecera. Virou-se para observar a sala. Letícia dormia no sofá-cama, ainda fraca, mas visivelmente melhor após receber alta do hospital no dia anterior. Os trigêmeos dormiam no único quarto, esparramados na cama de casal como filhotes exaustos após um dia de descobertas. O contraste entre a vida que levavam até então e o conforto repentino do apartamento de luxo era surreal. Hugo preparou café e torradas, pensando no próximo passo. Precisava de respostas concretas, provas do que Letícia lhe contara. Sua mente de empresário já traçava estratégias, avaliando riscos e possibilidades. Enfrentar Dona Celeste não seria fácil. A matriarca tinha conexões poderosas na cidade, desde juízes a políticos influentes, e uma reputação de jamais perder uma batalha. O som de passos leves interrompeu seus pensamentos. Miguel, o mais quieto dos trigêmeos, surgiu na cozinha esfregando os olhos. Bom dia, tio Hugo, disse o menino com a voz ainda embargada de sono. Bom dia, Miguel, respondeu Hugo, surpreendido pelo título de tio que soava estranho, mas estranhamente confortável. Quer um copo de leite? O menino assentiu, sentando-se à mesa da cozinha. Seus olhos percorriam cada detalhe do ambiente. A geladeira prateada, os armários de madeira clara, os eletrodomésticos reluzentes. Para alguém que crescera entre lixo, cada objeto cotidiano era uma novidade fascinante. A mãe disse que não podemos quebrar nada, comentou Miguel sério, que tudo é muito caro. Hugo sentiu um aperto no peito. Não se preocupe com isso, Miguel. Coisas podem ser substituídas. O importante é que vocês estejam bem. O menino tomou o leite em pequenos goles, como se saboreasse cada momento. Lá em casa, às vezes, a gente não tinha leite. A mãe guardava o pouco que conseguia para quando a gente ficava doente. A simplicidade da observação atingiu Hugo profundamente. Enquanto ele vivia cercado de luxos,
dirigindo carros importados e frequentando restaurantes estrelados, aquelas crianças, seus sobrinhos, lutavam diariamente pela sobrevivência básica. Isso vai mudar, Miguel. Prometo que vocês nunca mais vão passar por isso. Letícia apareceu na porta da cozinha, os cabelos longos e desalinhados, emoldurando um rosto que, apesar da magreza, ainda preservava traços da beleza que Hugo se lembrava. Bom dia, disse ela hesitante. Miguel não devia ter acordado o tio Hugo tão cedo. Eu já estava acordado, garantiu Hugo. Na verdade, mal dormi. Temos muito o que resolver. Letícia sentou-se, aceitando a xícara de café que ele ofereceu. Suas mãos ainda tremiam levemente, sequela da desnutrição prolongada. Hugo, eu estive pensando... Talvez seja melhor irmos embora de São Paulo. Começar em outro lugar, longe da sua família. Fugir não é a solução, Letícia. Vocês já fugiram demais. Agora é hora de enfrentar a verdade. Você não entende o que sua mãe é capaz de fazer, insistiu ela, baixando a voz para que Miguel não escutasse. Nos últimos 6 anos, vivi com medo constante de que ela me encontrasse, de que levasse meus filhos. Hugo franziu o senho. Por que ela faria isso? Se o objetivo era esconder a gravidez, por que se importaria com você depois que saiu de cena? Letícia desviou o olhar. Porque eu sei de coisas, Hugo. Coisas que vi e ouvi enquanto trabalhava na mansão. Sua mãe sempre desconfiou disso. Antes que pudesse elaborar, Rafael e Gabriel entraram na cozinha, disputando para ver quem chegava primeiro. A energia dos dois contrastava com a quietude contemplativa de Miguel. Os 3 juntos formavam um retrato completo. Gabriel, o líder, Rafael, o questionador, e Miguel, o observador. Unidos pelo sangue e pelas circunstâncias, mas cada um com sua individualidade marcante. Tem chocolate? Perguntou Rafael, indo direto ao ponto. Rafael, repreendeu Letícia, envergonhada. Hugo riu. E depois do café pensei em levarmos vocês para comprar roupas. O que acham? Os olhos dos meninos brilharam, mas Letícia parecia apreensiva. Hugo, não precisamos disso. Já está fazendo demais. Letícia, eles precisam de tudo. Roupas, sapatos, materiais escolares. Aliás, precisamos regularizar a situação deles. Eles têm documentos? Ela assentiu. Certidões de nascimento, sim. Consegui registrá-los quando nasceram, antes de tudo piorar. E o nome do pai? Consta no registro? Não, deixei em branco. Hugo respirou fundo. Legalizar a paternidade seria um processo complexo, especialmente com Ricardo falecido. Teria que fazer exames de DNA comprovar o parentesco. E cada passo nessa direção significaria expor a história ao escrutínio público e aos olhos vigilantes de Dona Celeste. O telefone vibrou novamente. Era Cristina, sua prima, a única pessoa da família a quem Hugo contara parte do que estava acontecendo. Preciso atender, disse, saindo da cozinha. Cristina Albuquerque Monteiro era filha do irmão mais novo de seu pai, um braço menos influente da família. Sempre fora a ovelha negra. Formou-se em serviço social, em vez de administração ou direito. Preferiu trabalhar em ONGs a assumir cargos na empresa familiar. Dona Celeste a tolerava por cortesia, mas nunca escondeu o desprezo pelas ideias progressistas da sobrinha. Cris, que bom que ligou. Hugo, as coisas estão complicadas. A voz dela soava tensa. Tia Celeste convocou uma reunião extraordinária do conselho para amanhã. Estão dizendo que você teve um colapso, que está sob influência de drogas ou algo assim. O quê? Hugo quase gritou, afastando-se para o corredor para não ser ouvido. Isso é absurdo. Você conhece sua mãe. Ela está preparando o terreno para algo maior. Se você não aparecer amanhã, vão usar isso como pretexto para um afastamento temporário da presidência. Hugo passou a mão pelos cabelos, frustrado. A empresa era sua vida, o resultado de anos de trabalho duro, mesmo que sob a sombra vigilante da mãe. Cris, preciso te contar tudo. Não é só sobre Letícia. Tem muito mais nessa história. Em poucas palavras, relatou o que descobrira. Os trigêmeos, as acusações falsas, o abandono orquestrado por Dona Celeste. Houve um silêncio do outro lado da linha. Hugo, isso é terrível, mas não me surpreende.
Como assim? Cristina hesitou. Lembra quando encontrei você no hospital depois que Ricardo sofreu a overdose? Há uns 2 anos? Sim, claro. Naquele dia, eu vi Letícia no pronto-socorro. Ela estava com um dos meninos, o que parecia ser o mais velho. Hugo congelou. Por que nunca me contou isso? Porque ela me implorou para não dizer nada. O menino estava com pneumonia, muito mal. Ela estava desesperada, sem dinheiro para os remédios. Eu ajudei como pude. Dei dinheiro, comprei os antibióticos. Mas ela me fez jurar que não contaria a ninguém da família que a tinha visto. Hugo sentiu uma mistura de choque e raiva. Sua prima sabia que Letícia estava em São Paulo, sabia dos meninos, e não lhe contara nada. Por que, Cris? Por que esconder algo tão sério? Porque Letícia me contou parte da história, o suficiente para eu entender que tia Celeste era a vilã naquele cenário, e eu conhecia outros casos. Outros casos? Como assim? Outras funcionárias que sumiram repentinamente ao longo dos anos, sempre com alguma justificativa conveniente. Roubo, insubordinação, problemas pessoais. Sua mãe tem um histórico de eliminar pessoas que ameaçam a imagem perfeita da família. Hugo lembrou-se vagamente de algumas situações. A cozinheira que desapareceu após um jantar importante, onde um dos convidados passou mal. A secretária do pai, que foi demitida dias antes da morte dele. Acusada de roubar documentos confidenciais. Sempre houve explicações plausíveis, mas agora, sob nova perspectiva, as peças começavam a se encaixar. Cris, preciso de provas. Algo concreto contra minha mãe. Eu tenho algo que pode ajudar, respondeu ela após uma pausa. Depois que encontrei Letícia naquele dia, comecei a fazer algumas anotações. Datas, nomes, coincidências estranhas. Nunca imaginei usar isso, mas... Preciso disso, Cris. E de qualquer outra coisa que possa ajudar a proteger Letícia e as crianças. Tenho mais uma informação. Jairo, o segurança que levou Letícia embora, ainda trabalha para sua mãe. Ele se aposentou da empresa, mas continua prestando serviços particulares para ela. E, pelo que ouvi, ele sabe de muita coisa. Hugo anotou mentalmente o nome. Jairo Silveira, ex-chefe de segurança de seu pai. Um homem sisudo de poucas palavras, mas extremamente leal. Ou pelo menos, era o que sempre pensara. Vou encontrar esse Jairo, decidiu. Tenha cuidado, Hugo. Estamos falando da sua mãe. Ela não vai desistir facilmente. Depois de desligar, Hugo voltou à cozinha. Letícia ajudava Gabriel a servir cereal enquanto Rafael contava animadamente sobre um sonho envolvendo um dragão e um castelo feito de doces. Miguel desenhava concentrado num bloco de notas que Hugo deixara sobre a mesa. A cena doméstica, tão simples, causou-lhe uma emoção inesperada. Aquela era sua família também. Uma parte que lhe fora roubada por mentiras e manipulação. Vamos nos arrumar, anunciou. Temos um dia cheio pela frente. Horas mais tarde, os 5 retornavam ao apartamento, carregados de sacolas. A expedição às lojas fora uma experiência tanto alegre quanto dolorosa. Os meninos, nunca tendo entrado em um shopping antes, ficaram maravilhados com as escadas rolantes, as fontes decorativas, as vitrines iluminadas. Cada pequena compra, tênis novos, camisetas coloridas, um simples boné, era recebida com uma gratidão que fazia Hugo se sentir simultaneamente bem e terrível pelo contraste com sua própria vida de abundância. Letícia, por outro lado, permanecera tensa durante todo o passeio, olhando constantemente ao redor como quem teme ser reconhecida. O medo estava entranhado nela, após anos vivendo nas sombras. Enquanto as crianças exploravam entusiasticamente seus novos pertences, Hugo chamou Letícia para a varanda do apartamento. A noite começava a cair sobre a cidade, acendendo milhares de luzes na paisagem urbana. Precisamos conversar sobre o futuro imediato, disse ele. Amanhã tem uma reunião importante na empresa. Não posso faltar ou arrisco perder o controle de tudo. Você vai contar a ela sobre nós? Perguntou Letícia, a apreensão evidente em sua voz. Ainda não. Preciso me preparar melhor, reunir provas. Mas quero que você e os meninos fiquem seguros enquanto isso. Nós estamos bem aqui, garantiu ela. Não é suficiente. Minha mãe tem recursos, Letícia. Se ela descobrir onde estamos, pode tentar algo. Você acha que ela iria tão longe?
Hugo pensou nas revelações de Cristina, no padrão de comportamento da matriarca ao longo dos anos. Não tenho certeza do que ela seria capaz de fazer, e é isso que me preocupa. Tomou uma decisão rápida pegando o telefone. Vou chamar Carlos, meu motorista de confiança. Ele vai levar vocês para minha casa de praia em Guarujá. Lá estarão seguros até eu resolver essa situação. Mas as crianças, elas precisam de escola, de uma rotina. Isso virá depois, Letícia. Agora, a prioridade é a segurança de vocês. Enquanto ela voltava para dentro, relutante, mas resignada, Hugo fez outra ligação para seu advogado particular, não o do escritório da empresa. Precisava de alguém de sua total confiança. Dr. Mendes, Hugo Albuquerque. Preciso de seus serviços com urgência e discrição absoluta. Envolve uma possível disputa familiar? Sim, possivelmente contra minha mãe. Não posso dar detalhes por telefone. Podemos nos encontrar amanhã após a reunião do conselho? Excelente. Ao desligar, viu Miguel observando-o da porta da varanda, o olhar sério e penetrante que o distinguia dos irmãos. Tudo bem, Miguel? Perguntou, tentando sorrir. O menino se aproximou, olhando para a cidade. A gente vai ter que ir embora de novo? A pergunta, feita com a simplicidade e a sabedoria precoce de quem conheceu o abandono desde cedo, partiu o coração de Hugo. Não, Miguel. Vocês não vão mais precisar fugir, eu prometo. O pequeno ficou em silêncio por alguns segundos. Sabe, tio Hugo, eu sempre soube que a gente não era como as outras crianças do lixão. A mãe falava diferente, nos ensinava coisas que os outros não sabiam. Ela chorava à noite quando achava que estávamos dormindo. Hugo sentiu um nó na garganta. Sua mãe é uma mulher muito forte, Miguel. Ela fez o melhor que pôde nas piores circunstâncias. Por que a sua mãe não gosta da gente? Perguntou o menino de supetão. É porque a gente é pobre? A pergunta direta, típica da inocência infantil, deixou Hugo sem palavras por um momento. Não é tão simples assim, Miguel. Minha mãe, ela tem ideias muito rígidas sobre família, sobre aparências. Ela acha que algumas coisas devem permanecer escondidas, mesmo que isso machuque pessoas inocentes. Como a gente. Sim, como vocês. Mas isso vai mudar. Eu prometo. O menino assentiu, como se compreendesse mais do que seria esperado para sua idade. De repente, pegou a mão de Hugo e o puxou para dentro. Vem ver o que o Gabriel está desenhando. Na sala, os outros dois meninos estavam esparramados no tapete, rodeados por lápis de cor novos. Gabriel, concentrado, desenhava algo em uma folha grande. Olha, tio Hugo! É a nossa casa nova! Exclamou ele orgulhoso. Hugo observou o desenho. Uma casa grande, colorida, com um jardim cheio de flores e árvores. 5 figuras de palitinho representavam Letícia, os trigêmeos e ele próprio, desenhado maior que os demais, com o que parecia ser uma capa de super-herói. É você nos salvando do homem bravo, explicou Gabriel, apontando para outra figura escondida atrás de uma árvore, toda preta com cara de zangado. Hugo sentiu um calafrio. Quem é o homem bravo, Gabriel? O menino deu de ombros, continuando a colorir. O homem que ia nas casas onde a gente morava. Ele gritava com a mãe, dizia que a gente tinha que ir embora sempre. Letícia, que arrumava as compras, congelou ao ouvir a conversa. Gabriel, já chega de desenho por hoje, hora do banho, vamos? Mas Hugo não deixaria o assunto morrer tão facilmente. Que homem é esse, Letícia? Ela suspirou derrotada. Jairo, ele me encontrou algumas vezes ao longo dos anos. Sua mãe o enviava para garantir que eu permanecesse longe, que não tentasse contato com a família. Ele me dava dinheiro às vezes, mas sempre com ameaças. Hugo sentiu a raiva crescer. Jairo, o homem de confiança da família, perseguindo uma mulher indefesa e 3 crianças pequenas durante anos. Tudo amando de sua mãe. Por que nunca me contou isso ontem? Por que tenho medo dele até hoje, Hugo? Jairo não é apenas um empregado. Ele conhece pessoas perigosas, tem contatos no submundo. Sua mãe o mantém por perto justamente por isso. Hugo pegou o celular novamente. Isso muda tudo. Vocês precisam sair da cidade agora mesmo. Vou chamar Carlos imediatamente. 2 horas depois, o motorista particular de Hugo chegou. Carlos trabalhava para ele há 10 anos, muito antes de assumir a presidência da empresa.
Era um dos poucos funcionários que não devia lealdade direta a Dona Celeste. Rapidamente, organizaram a partida. As compras recém-feitas foram empacotadas, junto com alguns mantimentos básicos. Hugo entregou a Carlos um envelope com dinheiro vivo e instruções detalhadas. Ninguém pode saber para onde vocês estão indo, nem mesmo minha secretária. Usem apenas dinheiro, nunca cartões. E me ligue apenas deste telefone descartável, instruiu Hugo, entregando um aparelho simples a Letícia. Ela parecia prestes a chorar, dividida entre a gratidão e o medo. Quanto tempo ficaremos escondidos? O mínimo possível, garantiu ele. Preciso confrontar minha mãe, reunir provas contra ela. Assim que for seguro, trarei vocês de volta e resolveremos tudo legalmente. Os trigêmeos, excitados com a ideia de conhecer o mar pela primeira vez, despediram-se de Hugo com abraços apertados. Gabriel, o mais expansivo, prometeu fazer um desenho da praia para o tio. Rafael perguntou várias vezes se haveria sorvete. Miguel, sempre mais contido, apenas olhou longamente para Hugo antes de dizer: "Você vai ficar bem, né?" Aquela preocupação genuína de uma criança que mal o conhecia tocou Hugo profundamente. "Vou sim, Miguel. Não se preocupe comigo. Aproveite a praia. Aproveite ser criança. Você merece isso." Quando o carro partiu, Hugo permaneceu na calçada por longos minutos, sentindo-se simultaneamente aliviado e apreensivo. Estava prestes a enfrentar a matriarca da família Albuquerque, a mulher que o criara, que moldara seu caráter e sua visão de mundo, mas que também era capaz de crueldades inimagináveis para preservar as aparências. Voltando ao apartamento vazio, Hugo sentou-se no sofá ainda marcado pelo corpo pequeno de Miguel, que adormecera ali enquanto assistiam a um filme infantil mais cedo. Os brinquedos novos, esquecidos na pressa da partida, espalhavam-se pelo chão. A presença daquelas 4 pessoas que entraram em sua vida apenas 3 dias antes já havia alterado profundamente sua percepção de mundo. Seu telefone tocou. Era novamente Cristina. "Acabei de falar com o meu contato no escritório de advocacia que atende tia Celeste", disse ela sem preâmbulos. "Hugo, ela solicitou documentos estranhos hoje, algo relacionado à internação psiquiátrica compulsória." "Você acha que ela estaria tentando me internar?" perguntou Hugo incrédulo. "Não sei, mas ela está movendo peças no tabuleiro. E conhecendo tia Celeste, o jogo está apenas começando." Hugo desligou, sentindo o peso da situação. Amanhã enfrentaria o conselho da empresa, dominado por aliados de sua mãe. Seria apenas o primeiro de muitos obstáculos, mas agora tinha algo que nunca tivera antes em seus embates velados com Dona Celeste. Uma motivação maior que o dinheiro, que o poder, que o nome da família. Tinha 3 pequenos sobrinhos cujo futuro dependia dele. Tinha uma dívida de justiça com Letícia, que sofrera o impensável para proteger seus filhos. E tinha, pela primeira vez em anos, uma clareza absoluta sobre o que era certo e o que era errado. Na manhã seguinte, Hugo acordou antes do alarme. Vestiu seu melhor terno como um soldado que se prepara para a batalha. Ao sair do apartamento, olhou uma última vez para os brinquedos deixados para trás, prometendo silenciosamente que aquelas crianças teriam finalmente a chance de uma infância normal. No caminho para a sede da Albuquerque Incorporações, refletia sobre tudo o que descobrira nos últimos dias. Como pudera ser tão cego por tantos anos? Como não percebera a crueldade por trás das decisões frias e calculadas de sua mãe? Talvez porque ele próprio fora criado para valorizar o mesmo que ela: status, poder, aparências. Talvez porque fosse mais fácil não olhar para o lado obscuro da riqueza que desfrutava. Ao entrar no imponente prédio da empresa no centro financeiro da cidade, Hugo sentiu todos os olhares sobre si. Os funcionários cochichavam, interrompendo conversas quando ele passava. O boato sobre seu suposto colapso mental já havia se espalhado, exatamente como sua mãe planejara. No elevador panorâmico que subia até o último andar, onde ficava a sala do conselho, Hugo respirou fundo. Estava prestes a entrar numa arena onde sua mãe reinava absoluta há décadas. Onde cada conselheiro, cada diretor devia algo a ela. Onde sua palavra era praticamente lei. Mas hoje seria diferente. Hoje, Hugo Mendonça de Albuquerque
não lutava apenas por sua posição ou por seu orgulho. Lutava pela verdade e por uma família recém-descoberta que merecia justiça. As portas do elevador se abriram. No corredor, sua secretária o esperava com expressão aflita. Doutor, Hugo, graças a Deus o senhor veio. Estão todos na sala do conselho. Dona Celeste chegou há meia hora e está furiosa. Hugo sorriu, com uma calma que surpreendeu até a si mesmo. Obrigado, Márcia. Não se preocupe, hoje as coisas vão mudar por aqui. Ajustou a gravata, endireitou os ombros e caminhou decidido para a sala onde sua mãe o aguardava, cercada por seus aliados. A batalha estava apenas começando, mas Hugo já não era o mesmo homem que dias antes inspecionava um terreno sem imaginar como sua vida seria transformada pelo choro de uma criança vindo de um lixão. Estava pronto para enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. E para finalmente sair da sombra da matriarca, que por trás da fachada de respeito e tradição, escondia segredos capazes de destruir o império que construíra com tanto zelo.